Louvado seja o nosso Deus, que nos despertou nessa manhã. Nós estamos aqui contentes e felizes. Eu estou muito feliz de estar aqui convosco. Agradeço a Deus por esse momento. E eu quero começar esse dia hoje agradecendo a Deus pela vida de uma pessoa muito especial, que eu amo muito, e eu tenho certeza que Deus também ama. Hoje é o aniversário da Elô, nossa querida amiga e irmã. Heloísa, minha amiga, meu coração está cheio de alegria por podermos estarmos juntos aqui com você nessa manhã, agradecidos a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua missão, pela mulher que você é e pela sua dedicação às coisas do alto. Meus parabéns, minha querida. Eu agradeço a Cristo por tê-la como amiga e gostaria de tê-la mais pertinho de mim, apesar de você já estar dentro do meu coração. Eu queria cantar aqui agora para você e depois nós vamos colocar o nosso hino para a gente iniciar o nosso culto. Parabéns para Jesus, nesta data querida, que nos deu a Elô, para alegrar nossa vida, com Jesus ao seu lado, no eterno porvir, que os seus dias lhe sejam um eterno sorrir. Deus abençoe, Elô. Deus te dê muita saúde, minha irmã. Deus te guarde. Deus resplandeça o seu rosto sobre ti. Em nome de Jesus, um beijinho grande para você. E o meu coração está aí, juntinho do seu, viu? Bom dia, gente. Obrigada, Iapo, pelo carinho. É muito bom fazer parte, né, desse ministério que Deus nos chamou, né? Ele nos convocou para essa missão. E é muito bom dizer para o Senhor, eis-me aqui. Eu me sinto presenteada pelo Senhor a cada manhã, né? Por estar fazendo essa obra, porque Deus chama cada um de nós para um trabalho, né? Uns para cantar, outros para pregar, outros para administrar, né? Essa sala. Então, para cada um de nós, Deus tem uma missão. E se Ele me chamou para essa, né? Eu me sinto feliz e abençoada por ter sido escolhida pelo Senhor para estar fazendo essa obra. E o meu maior desejo, né, é que todos nós aqui conseguimos alcançar o caminho da santificação, né, para que nós possamos estarmos com o nosso Deus para todo sempre. Então, esse é o meu desejo. Obrigada pelo amor e o carinho de vocês. Essa sala não é uma sala, é uma família, né? Vocês são a minha família, e eu creio que seremos uma família por toda a eternidade. Amém. Como já disse aqui a nossa amiga e irmã Irani, né? Nós vamos ser vizinhos lá no céu por toda a eternidade, só que dessa vez juntos, né? Não virtualmente. Deus seja louvado. Nós vamos orar por você, viu, minha querida?
Amém. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos felizes, agradecidos a Deus por mais uma manhã, por mais um ano de vida da nossa amiga. E nesse momento nós vamos fazer as nossas orações. Renata, minha querida, você já se encontra conosco, você pode fazer a oração. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Bom dia, já me encontro sim. Obrigada, Júnia. Vamos orar. Senhor nosso Deus... Oremos. Ah, tá. Você vai Sim. fazer oração, Júnia, ou sou eu mesma? Sim, pode fazer, amiga. Perdão. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por nos achegarmos a Ti em oração juntos, mas também separados, ó Deus, através dessa sala virtual. Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre nós, nos dê a sua proteção no dia de hoje. Te agradecemos, ó Deus, pela vida, pelo dom da vida, e também, ó Deus, pelo dom da vida da Elô, que completa aniversário hoje. Louvado seja o Senhor por tê-la guiado, guardado durante todo esse tempo. E também a nós, ó Deus, que o Senhor seja louvado e engrandecido através de nossas vidas. Que o Senhor nos ajude no processo da salvação. Que o Senhor nos desenvolva cada vez mais. Que o Senhor nos derrame teu Espírito Santo para compreendermos a tua palavra, para vivermos a tua verdade aqui na terra e resplandecermos a tua luz. Em nome de Jesus, ó Deus, amém. Senhor, continuando na tua presença, eu te louvo e te bendigo pela vida da tua serva, Renata, a quem o Senhor escolheu para transmitir a tua mensagem a nós nesta manhã. Guarde-a embaixo das tuas asas e fale conosco, Senhor, da mesma forma que o Senhor falou com ela, que nós também possamos compreender e logo então colocar em prática o que o Senhor irá nos dizer. Perdoe os nossos pecados, fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Renata, aqui costumamos dizer, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Sinta-se à vontade e pode abrir seu microfone e falar conosco. Amém. Obrigada. Vou me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Renata. Eu atualmente estou no norte de Minas, mas até 2020 eu sempre fui moradora de São Paulo mesmo. Nós estamos servindo a Deus aqui no norte de Minas e viemos para cá em 2021, ano passado. Atualmente nós estamos numa cidade cuidando de um distrito, né? Cuidando de várias cidades, várias igrejas, bem assim perto da Bahia, bem no norte mesmo, né? Montes Claros ainda fica a mais ou menos 4 horas e meia de distância daqui, onde diz que é a capital do norte de Minas.
Então, eu separei aqui, vou ligar minha câmera, pode? Tá todo mundo com a câmera desligada. Pode sim, querida, fica à vontade. Aqui a gente costuma ficar com as câmeras desligadas, mas você tem total. Fica à vontade, pode abrir suas câmeras e quem quiser abrir, fique à vontade também. Tá bom? A gente se sente mais próximo, né? Sim. E também para as pessoas ouvirem, né? Acho que é melhor do que se fosse uma rádio, a transmissão fica melhor. Então, sou muito agradecida por estar aqui com vocês. E as perguntas que eu queria fazer é há quanto tempo que existe essa sala? Conhecer um pouquinho vocês. Há 2 anos e alguns meses. 2 anos. E vocês todos, né, são membros de um lugar só ou vocês estão espalhados pelo Brasil também? Pelo Brasil e por outros países do mundo também, como Portugal, Inglaterra, Espanha, e alguns outros países aí, sempre aparece alguém. Não são sempre, as pessoas não estão sempre todos os dias, mas sempre tem. Nós temos pessoas aqui desde o Nordeste desde o Nordeste do Brasil, São Paulo, Bahia e vários estados. Espírito Santo, Ceará. Aham. E a outra pergunta é se vocês têm alguma coisa em comum, fora, né, buscar o reavivamento. Se vocês fazem, todas são também terapeutas naturais e etc. Repete a pergunta, Renata, por gentileza. Queria saber o que vocês têm em comum, se vocês têm alguma coisa em comum, fora buscar o reavivamento, mas se vocês são terapeutas naturais, né, se vocês são fazendo esse trabalho também. Somos membros da Igreja Adventista em busca da santificação. É o único propósito aqui. E Deus vai trazendo tudo que nós vamos necessitando, inclusive as reformas. Mas não temos nenhuma especialidade em comum, não. E tem alguém de outra denominação ou não batizado na igreja aqui conosco hoje? Como eu não conheço, somos de lugares diferentes, às vezes acontece de descobrirmos que sim, mas hoje eu não sei, pode ser que tenha, né? Não sei se tem alguém. Entendi. Se alguém tiver, então, aí você levanta a mãozinha para a gente saber e também dar as boas-vindas para vocês. E a outra pergunta é uma pergunta muito pessoal para cada uma de vocês, que na verdade já é a introdução da nossa mensagem de hoje. Obrigada, viu, Júlia, pelas mensagens. Se conhecendo, nos conhecendo, a gente fica mais próximos, né? Digamos que... Amém. Digamos que vocês tenham, cada uma tenha, R$ 86.400. E digamos que desses R$ 86.400 que vocês têm, com muito zelo, né? Digamos que alguém roube de vocês R$ 10. Vocês têm duas opções. Vocês ficam com os R$ 86.390 restantes e guardam, ou só porque te roubaram R$ 10, vocês jogam tudo pro alto, chuta o balde e não quer saber de mais nada. Não quer saber do valor restante. E outra pergunta também, aliás, dessa resposta aqui, o que vocês acham? Vocês ficariam com 86.390 ou vocês... Um ou dois, né? Vocês podem responder pelo chat. Alternativa A, aliás. Vocês ficam com R$ 86.390?
sente a perda de R$ 10, né? Mas valoriza os R$ 86.390, ou vocês jogam tudo para o ar? Fala assim, já pegaram mesmo? Então, que se dane tudo. É a alternativa B. Eu estou vendo aqui que muita gente está respondendo A, né? E realmente, R$ 86.390 ainda é muito dinheiro para a gente jogar fora. E a segunda pergunta: quantos aqui se lembram de alguma notícia de 40 anos atrás? Há 40 anos atrás, né? Nós estamos em 2022. 40 anos atrás dá 1982. Alguém se lembra de alguma notícia que aconteceu há 40 anos atrás? Então, dessa maneira, eu queria entrar no nosso tema. O tema é a fé que faz entrar em Canaã. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 13, do verso 14 a 16. Lembrando aqui que a nossa oitava crença, das nossas 28 doutrinas, a oitava crença nossa, é a crença no grande conflito. Nós estamos todas imersas no grande conflito. Na lição da Escola Sabatina, nós estamos percebendo e compreendendo o porquê tanto sofrimento, né? Porque nós estamos envolvidas no grande conflito. E desde que foi escrita a Bíblia, né, todos os relatos, desde que entrou o pecado no mundo, a Bíblia toda relata o envolvimento de nós nesse grande conflito, porque nós estamos envolvidos porque é a nossa salvação em jogo. E aí, para Abraão, ele foi chamado por Deus, ele também estava envolvido num grande conflito. Só que nesse grande conflito, os cristãos, né, nós temos um Deus que nos faz promessas. E as promessas divinas no grande conflito é algo assim confortador. Exercita a nossa fé e nos faz conhecer melhor quem é Deus. Gênesis, capítulo 13, do verso 14 a 16, o subtítulo diz: O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. No verso 14 diz assim: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Para Abraão, essa promessa aqui, ela tinha um grande mistério que era envolvido a sua descendência, né? Porque ele já era de idade, não tinha filhos, a esposa era estéril e tudo mais. Só que aqui eu quero focar da promessa da terra que Deus promete à descendência de Abraão, que é a terra de Canaã. Passaram-se centenas de anos. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 3, verso 17. E aí nós sabemos, né, que Abraão teve um filho chamado Isaac, que teve um filho chamado Jacó, que teve um filho, aliás, que teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E um desses filhos foi José. E eles foram para o Egito convidados, né? Como convidados. E conforme os anos passaram, em Êxodo fala que passou 400 anos, então o faraó atual não se lembrava da história de José, viu aquela grande nação e começou a tratá-los como escravo, porque via-os como uma ameaça, né? Um povo forte, saudável, multiplicado. E eles viram como uma ameaça, esse povo podia tomar o Egito. Então, eles severamente os escravizaram. E aí, Deus, então, ele suscita o libertador, Moisés. E no capítulo 3, verso 17, Deus fala, né, para
Moisés: portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Deus falou isso para Moisés, que depois falou também para seu irmão Arão. E no capítulo 4, verso 30 e 31, mostra o momento que foi falado ao povo, né? Verso 30 fala assim: Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então, a adoração foi sincera do povo. Eles viram sinais, inclusive Moisés, como garantia, como confiança. Ele pediu para que Deus desse para ele um sinal, para que ele mostrasse, tanto ao povo como também para o pessoal do Egito, né? Que ele não falava por ele mesmo, ele falava através de Deus. E estes sinais fizeram com que o povo cresce realmente no que Moisés estava falando, no que Arão estava falando. Então, nós sabemos que, a partir daí, outros sinais maravilhosos Deus fez em seu meio, para cumprir essa promessa de levá-los a Canaã. Eu listei aqui rapidamente, só no livro de Êxodo, né, alguns sinais, mas assim, ao longo de toda a jornada, houve mais sinais. Mas até então, a primeira chegada a Canaã, o que Deus ainda fez por eles? A Bíblia registra aqui as 10 pragas, que foram as 10 maravilhosas manifestações de Deus a favor do seu povo. Uma saída farta, inclusive isso também foi prometido, né? Que eles pedissem ouros, pratas, comida para o povo do Egito. E eles, como escravos que não recebiam nada, eles saíram do Egito ricos e abastados. Depois teve ainda a abertura do Mar Vermelho, com a perseguição aflita ali, né, de Faraó no encalço deles, com carro e eles a pé. Deus abriu o Mar Vermelho diante deles e fez cair os seus inimigos no mar. Logo em seguida, Deus tornou águas amargas em doces. Então fez cair o maná. E depois, ainda mandou, pela misericórdia, né, do seu povo, ainda mandou as codornizes. Fez sair água da rocha em Refidim. Ele deu uma vitória contra Amaleque. E a vitória veio através das mãos erguidas de Moisés. Enquanto Moisés ficava com as mãos erguidas, o seu povo prevalecia. Se ele abaixava as mãos, o povo perdia. E através disso eles viram assim que a vitória não estava com eles, né, mas estava com Deus. E aí veio Jetro, porque Moisés estava com um grande fardo e deu uma organização, né, da sua liderança. Depois disso ainda teve a entrega dos 10 mandamentos, que também foi com muito fogo e tremor de terra, grandes sinais para valorizar a lei de Deus. E também junto veio as leis civis, as leis da saúde, as leis cerimoniais, as leis morais, que são os 10 mandamentos. E aí Deus ainda deu a visão para Moisés sobre o tabernáculo e capacitou homens a, no meio do deserto, construir e a manejar ouro, prata, tecido para a construção do tabernáculo, madeira. E eles tiveram ainda guerras, né, contra Seom e Og. E escravos, nenhuma experiência de guerra, eles prevaleciam com Deus. Vamos agora em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. O povo de
Israel, eles já estavam prestes a entrar no limiar da terra prometida. E fala assim, o verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, foi enviado um príncipe de cada tribo. Tem lá, né, os 12, o registro dos 12 aqui em Números, dentre eles Josué e Calebe. E no verso 17 em diante, Deus fala assim, a Bíblia fala assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também, qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Então eles voltaram carregando 2 homens numa vara, um cacho de uva. Uva já é tão gostoso, né? Imagina esse cacho de uva dessa época, como não devia ser deliciosa. E o povo só comendo a vida toda cebolas no Egito. E ali no deserto, né? Se alimentando do maná ou codornizes e vendo ali um cacho de uva tão grande. Imagina só a surpresa e a alegria deles verem, né? E também poderem saborear esse cacho de uva. E aí, no verso 25 em diante, fala sobre os relatórios dos espias e como é que ele foi recebido. Então, a leitura é assim, verso 25 em diante. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. No verso 30 tem uma interferência nesse relatório. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe, assim, interrompeu, porque o relatório, depois de mostrar o fruto da terra, que era uma prova que essa terra manava leite e mel mesmo, eles já começaram a falar das dificuldades, né, dos obstáculos. O povo dessa terra é poderoso, as cidades são muito grandes e fortificadas. Vimos ali os filhos de Anak, que a própria Bíblia explica, né, que são filhos de gigantes. E aí começou a falar sobre esse grande povo espalhado por toda a terra, e aí Calebe fez calar os outros espias. Ele também tinha ido ver a terra, ele falou assim: vamos, gente, subamos e possuamos a terra.
porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas, contudo, porém, entretanto, né, no verso 31 segue o relatório. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ou seja, eles que tinham estatura normais, mas serão devorados pela terra. Infamaram isso. Verso 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Depois desse relato, o que será que aconteceu com aquelas quase 2 milhões de pessoas que estavam prestes a entrar em Canaã, sendo guiados, conduzidos por Deus durante todo o tempo? E eu ainda esqueci de relatar aqui sobre a coluna de nuvem durante o dia, no calor escaldante do deserto, e a coluna de fogo durante a noite, né? Que os fazia esquentar no frio congelante. E a resposta do povo está aqui no capítulo 14, logo em seguida, né? Verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Passaram a noite toda chorando, se lamentando. Com o quê? Verso 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E olha só o que eles falaram no verso 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Choraram a noite toda e já estavam com atitudes, decisões totalmente contrárias à vontade de Deus para eles, que era entrar em Canaã. Muitas vezes nós parecemos ter essa mesma atitude. Eles já estavam prestes a entrar na terra? Já. Foram 10 segundos de relatório negativo para que eles colocassem tudo a perder. Muitas vezes, 10 segundos de pensamentos negativos que nós temos, através de traumas, através de lembranças, através também de alguma dificuldade que nós estamos passando, que nós só vemos as dificuldades, nós caímos em desânimo total. Quantas vezes eu mesma já falei: acabou meu dia? Quantas vezes vocês já ouviram alguém falar: isso fez com que o meu dia acabasse? Na verdade, nós ganhamos sim 86.400, não reais, mas segundos todos os dias. E às vezes por 10 segundos de pensamento negativo, de alguma lembrança que vem e domina a nossa mente, 10 segundos basta para que nós chutemos para o alto os 86.390 segundos restantes. Em termos de valores, se fossem em dinheiro, é loucura perder R$ 86.390. Né? Humanamente falando, quem é que vai perder? Ninguém quer perder R$ 86.390. Mas muitas vezes, com o nosso tempo, nós perdemos e nosso dia acaba e ficamos envoltas em trevas e nós não vemos mais Deus e ficamos desanimadas. E hoje em dia, como que nós nos prostramos a isso? E eu falo isso não porque eu não vivo isso, que eu superei isso. Isso é uma luta para mim. Eu
naturalmente eu sou de assim pensamentos negativos. Naturalmente eu sou negativista. Mas é Deus, através da oração, da transformação, que eu clamo a Deus por esse olhar de fé. Esse olhar que vê a Deus, né? Vê o Senhor da vitória, não os nossos problemas. E eu muitas vezes me pego assim lembrando de alguma coisa muito desagradável que aconteceu no passado, de alguma besteira que eu tenha feito. E eu fico assim envolta em trevas por muito tempo. Quantas vezes nós somos assim? Inclusive, no livro Caminho a Cristo, no capítulo que fala Alegria no Senhor, Ellen White fala sobre uma irmã, se eu não me engano, da Inglaterra. Ela até menciona aqui o nome. Vou abrir alguma coisa aqui, né? E ela fala, né, que sobre essa mulher. E ela fala também ela introduz a história dessa mulher com uma passagem muito forte. Diz assim: Satanás exulta quando pode levar os filhos de Deus à incredulidade e ao desânimo. Deleita-se ao vê-los desconfiar de Deus e duvidar de sua vontade e poder para nos salvar. Ele se satisfaz em nos fazer pensar que o Senhor, com suas providências, quer nos prejudicar. Seu objetivo é representar o Senhor como alguém sem nenhuma compaixão nem piedade. Ele deturpa a verdade a seu respeito. Enche nossa mente com ideias falsas sobre Deus. Em vez de aceitarmos a verdade a respeito de nosso Pai Celestial, muitas vezes fixamos nossa mente nas falsidades de Satanás. Dessa maneira, desonramos a Deus por não confiar nele e contra ele murmurar. Satanás está sempre buscando tornar insatisfatória a vida religiosa. Seu desejo é fazer com que ela pareça trabalhosa e difícil. Quando o cristão apresenta essa visão da religião em sua vida, ele está confirmando, através de sua incredulidade, a falsidade de Satanás. Muitos, ao longo da estrada da vida, têm um pensamento focalizado em seus erros, fracassos e desapontamentos, e assim enchem o coração de pesares e desânimos. Quando estive na Europa, uma irmã que agia dessa forma, é Europa, né? Não fala Inglaterra, se achava muito angustiada, escreveu-me pedindo algumas palavras de ânimo. E na noite seguinte, Ellen White então teve um sonho. Ela sonhou que elas estavam num jardim muito lindo e o Senhor do jardim os conduzia ali pelo jardim. E Ellen White, ela apanhava flores, desfrutava do seu perfume, e aquela irmã que caminhava ao lado de Ellen White chamou atenção porque ela chamou atenção para alguns espinheiros que atrapalhavam o caminho. Ela estava angustiada, se lamentando. Não andava no caminho seguindo o nosso guia, mas caminhava entre os espinhos e cardos. Ah, lamentava ela, não é uma pena que este lindo jardim esteja estragado pelos espinhos? Então o guia disse, não dê importância aos espinhos, pois eles vão acabar lhe ferindo. Colhe as rosas, os lírios e os cravos. E aí, para nós, né, ela faz uma aplicação. Não haverá alguns episódios favoráveis em sua experiência? Não terá experimentado preciosos momentos em seu coração, que seu coração saltou de alegria em resposta ao Espírito de Deus? Ao olhar os capítulos da sua experiência de vida, será que você não vê algumas páginas agradáveis? Acaso não são as promessas de Deus como flores perfumadas que crescem a cada passo do seu caminho? Por que não deixar que sua beleza e suavidade encham seu coração de alegria? E voltando aqui na história, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação. Josué, filho de Nun, Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas vestes, de tamanha tristeza. Eles não estavam tristes porque eles queriam voltar para o Egito, mas eles rasgaram suas vestes vendo o povo todo se lamentando e preferindo voltar para o Egito e não querendo entrar na terra prometida.
E aí todas, né, a maioria de vocês sabem da história do que se aconteceu. Moisés, aliás, Deus, ele resolve mesmo acabar com toda a congregação. Então Moisés se levanta intercedendo pelo povo, que é uma espécie, né, é um tipo de Cristo intercedendo por nós, porque realmente nós não merecemos. Nós somos assim rebeldes como esse povo. Muitas vezes nós caímos no desânimo e nós, seja promessas, ou seja, pelo menos ter uma vida agradável, perfumada aqui nessa terra, nós transmitimos às pessoas os pesares, as angústias, as nossas dificuldades. E dificuldades todos nós temos, teremos, enquanto vivemos aqui nessa terra. Uma frase que está no Serviço Cristão impressiona a minha mente, falando assim, que esse mundo não é o céu do cristão, mas é a oficina de Deus, que nessa oficina, e oficina é uma coisa suja, é uma coisa penosa, né? É uma coisa que tem que dar martelada às vezes para fazer os consertos, os reparos necessários. Nessa oficina, nós somos provados. E como oficina, como não é um céu esse mundo para nós, um mundo de pecado, como oficina, nós estamos sujeitos às dificuldades e às provações. E estamos percebendo muito claramente o papel dessas provações, né, através da escola sabatina. Então, Moisés intercede pelo povo, falando assim, Senhor, e a intercessão dele inclui a glória de Deus. Senhor, o que vai ser do seu nome quando os egípcios descobrirem que todo esse povo que o Senhor fez sair do Egito morreu sem entrar na terra da promessa? O que vai ser do seu nome? E intercedendo pelo povo ainda, ele fala assim, se o Senhor vai exterminar esse povo todo agora, então eu te peço que o Senhor risque meu nome no livro da vida. E Moisés, ele sabia das consequências que viriam, né? E mesmo assim, com esse povo revoltado, que dava muito trabalho a ele, né? Eu mesma, hoje em dia, a gente tem uma palavra ranço. Será que eu teria muito ranço desse povo se eu estivesse no lugar de Moisés? Mas quando nós sabemos que o nosso trabalho não vem de homens, mas vem de Deus, nós não conseguimos ter ranço das pessoas, por mais difíceis que elas sejam, porque a gente consegue vê-las como objeto de salvação e ver que, com misericórdia, quão longe eles ainda estão do Senhor. E Moisés intercede por todos eles. Nós, em agosto, a nossa igreja, ela tem a Semana da Mordomia, aqui na nossa união. E aí, o livro, escrito por Josana Alves, ele chama esse daqui, ó, Herdeiros do Reino. No capítulo 6, olha só a história que trata sobre relacionamentos. No capítulo 6, escreve assim: em 1857, o então advogado Abraham Lincoln estava trabalhando em um caso de patentes. Ele foi acrescentado à equipe de advogados de um homem chamado Edwin Stanton. Por algum motivo, o Sr. Stanton não gostou da companhia de Lincoln e pediu que ele fosse retirado imediatamente da equipe. Além disso, passou a chamar Lincoln de estranha criatura de braços longos e de pateta. Então, esse líder, né, Stanton, ele chamava Lincoln de estranha criatura de braços longos e chamava ele de pateta. E, estranhamente, ele não queria na equipe dele. Se alguém o chamasse de pateta, você gostaria de trabalhar com ele? Provavelmente não. Mas quando Lincoln se tornou presidente dos Estados Unidos, ele fez de Stanton seu secretário de guerra. Durante esse tempo, um congressista apelou ao presidente para determinar que os soldados dos estados do leste e do oeste se misturassem dentro dos grupos do exército. O presidente concordou que isso iria promover um espírito de unidade nacional e escreveu uma nota ao secretário da guerra,
que era esse Stanton, né, sugerindo essa mistura de soldados nas tropas. Edwin Stanton se recusou a executar a determinação. Mas temos a ordem do presidente, insistiu o congressista. O presidente Lincoln deu essa ordem? Perguntou o secretário. Ele deu, senhor, respondeu o parlamentar. Então, ele é um idiota, retrucou Stanton. Voltando à mansão executiva, o congressista relatou ao presidente o que tinha acontecido. Stanton disse que eu sou um idiota? Perguntou o presidente Lincoln. Ele disse, senhor. Se Stanton disse que eu sou um idiota, concluiu o presidente com ponderação, então eu devo ser mesmo, pois ele quase sempre tem razão. Lincoln foi até o gabinete do seu secretário de guerra e, depois de discutir o assunto, percebeu que a posição do secretário realmente era melhor. Essa pequena história mostra a beleza da verdadeira humildade. E Moisés era humilde em amar esse povo, em se colocar no meio desse povo e falar, Senhor, se o Senhor for tirar eles, que o Senhor também me risque no nome da vida. Moisés intercedia pelo seu povo. E aqui nessa história de Abraham Lincoln, que consideração, apesar das palavras ásperas que ele recebia de Stanton, ele ainda o chamou para ser secretário de guerra. E ele ainda concordou, ele falou assim, nossa, então eu devo ser realmente um idiota, se ele está falando que eu sou, porque ele quase nunca erra. O eu de Moisés era tão diminuído, e o Senhor na vida dele era tão grandioso, que ele não se importou com ele mesmo. Ele não se importou com o dano que eles sofreram depois, né? Que sabemos que eles passaram ainda 40 anos no deserto, vagueando. Toda aquela geração chegou a falecer. E 40 anos depois que eles chegaram de novo no limiar da Terra Prometida. Inteligência emocional nos ajuda a lidar tanto com as nossas dificuldades, nossas questões pessoais, quanto também nos nossos relacionamentos. Às vezes, muita gente tem pavio curto, e principalmente dentro de casa, com a família. E às vezes, nós somos uma igreja militante, né? Só seremos triunfantes quando Jesus voltar. E quantas vezes eu mesma, digo assim por mim, quantas vezes nós olhamos para algumas atitudes da igreja e criticamos, desanimamos. Mas qual deve ser a nossa postura perante o nosso papel de intercessores diante de Deus por nosso povo, por nossa família, pelos nossos amigos, até pelos nossos inimigos, porque Jesus fala, orai pelos vossos inimigos, orai por quem vos persegue. Vamos abrir agora em Josué, capítulo 2. No capítulo 2, Josué, o então líder, né? Moisés já havia falecido. O líder Josué, ele conduziu o povo novamente aos limiares de Canaã. E ele manda, no verso 1, diz que ele manda 2 homens secretamente como espias para espiar a terra, e era a de Jericó. Lá, eles se encontraram numa casa que ficava em cima do muro. E, historicamente, essas casas eram de prostitutas. E, então, a prostituta que eles encontraram foi Raabe. Raabe escondeu os espias, protegeu esses espias. E olha só o que Raabe fala para eles no verso 9. Porque a gente leu que a promessa não se cumpriu por conta do povo mesmo. Eles não quiseram entrar na Terra Prometida. Olha só o que Raabe fala no capítulo 2, verso 9. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Desde quando que esses moradores estão desmaiados e apavorados? Porque o Senhor deu essa terra para o povo de Israel. Verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito,
E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe disse que eles estavam desmaiados de terror, porque eles ouviram falar que Deus secou o Mar Vermelho. Isso aconteceu há 40 anos atrás. Se alguém aqui se lembrou de alguma notícia há 40 anos atrás, foi alguma notícia assim marcante, mas que em sentimento assim, né, se não te envolveu nessa notícia de algum acidente, não, você não fica assim temeroso, nem desmaiado de terror por uma notícia que aconteceu há 40 anos atrás, né? E aqui, esse povo majestoso, eles estavam desmaiados de terror há 40 anos. Não havia ânimo algum. E tal era o pavor deles diante do povo de Israel, que eles fizeram um combinado. O combinado, né, Raabe, como ele tinha usado de misericórdia com os espias, escondido eles, ela rogou que ela e sua família fossem livradas da destruição. E aí eles fizeram um combinado. O que os espias aliás, ela falou para os espias, né? Porque o povo ali de Jericó soube que eles estavam ali nos limiares. E aí, então, Raabe falou para eles, ó, ide-vos ao monte para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá, quantos dias? 3 dias, até que eles voltem e depois tomareis o vosso caminho. Então, eles iriam ficar escondidos por 3 dias no monte e depois, então, retornar para o acampamento deles, depois de 3 dias. E aí, então, esses homens, os espias, eles disseram a Raabe, no verso 17, desobrigados seremos destes teus juramentos que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e a toda a família de teu pai. E aí esse então foi o combinado. Ela tinha que amarrar um cordão de fio de escarlata, né? Um cordão vermelho na sua janela. Aquele era um sinal de que aquela casa seria poupada, ela não seria destruída. Nem a casa, nem os seus as pessoas que estariam dentro da casa. E no verso 21, ela respondeu, e ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Ela poderia atar esse cordão 1 dia, 2 dias, 3 dias depois, já que eles iam ficar 3 dias escondidos no monte ainda. Mas o pavor era tanto que ela imediatamente atou o cordão escarlata na janela. Então, devido aos relatos bíblicos, nós sabemos o que aconteceu e como que essa cidade de Jericó foi tomada e como que o povo entrou à terra prometida. E a promessa que Deus fez para Abraão, a promessa que Deus relembrou para Moisés e Arão, a promessa que foi relembrado para todo o povo, e todos eles concordaram em ir e entrar nessa terra. Eles só não entraram antes pelo posicionamento deles, pelas atitudes, a noite toda chorando. Eles quiseram voltar, eles não queriam entrar. E depois, voltando ali em Números, a partir do capítulo 14, ainda fala no capítulo seguinte que eles, depois que Deus fala que eles iam voltar para o deserto, eles decidiram entrar na Canaã. E o grupo que decidiu entrar em Canaã, sem Deus, sem aprovação divina, eles foram massacrados. Eles ouviram tardamente a mensagem, obedeceram tardamente.
e não houve salvação para eles. Essas histórias nos ensinem a termos esse pensamento positivo, a não nos entregar às trevas e aos desânimos neste mundo. E isso eu falo assim, não assim, num evento grandioso como é esse, né? Isso prefigura a entrada de Canaã, do povo de Israel em Canaã, prefigura a nossa entrada também na Canaã celestial, quando Cristo vier para nos buscar. Só que dia a dia, como nós estamos vivendo a nossa vida? Estamos murmurando e falando para o nosso próximo as nossas dificuldades, as nossas angústias, os nossos anseios, as nossas preocupações? Ou nós estamos falando da nossa experiência cristã, do que nós aprendemos da comunhão com Deus, da força que Deus já fez por nós? Será que estamos testemunhando a Deus? Ou será que nós estamos testemunhando as dificuldades que temos na nossa vida? Para finalizar, tem um livro da CPB que chama A Revolução do Espírito, escrito por Ron Closet. E nela conta a seguinte história. Por volta de 1921, David e Svea Flood, um casal missionário, saíram da Suécia com seu filho de 2 anos de idade e foram para o coração da África, para o país que na época se chamava Congo Belga. Ali, eles encontraram outro jovem casal escandinavo, os Eriksson, e juntos tentaram levar o evangelho às vilas do lugar. Mas não foram bem recebidos, ou seja, eles não tiveram acesso a nenhuma vila, foram mal recebidos. E eles tiveram que construir suas cabanas distantes da vila. Eles oraram por uma abertura, oraram a Deus por uma abertura, para poder entrar na vila, para poder falar com as pessoas. Mas nada aconteceu. O único contato com os moradores da vila era um rapazinho, né, um juvenil, que tinha permissão de lhes vender frangos e ovos 2 vezes por semana. Então, toda a vila era proibida de falar com esse casal missionário. Esses 2 casais, né? Eram 2 casais. E a única pessoa que tinha permissão de falar com eles era esse rapazinho que ia 2 vezes na semana vender frangos e ovos. Toda vez que essa criança ia, Svea Flood decidiu aproveitar as oportunidades e sempre falava de Jesus ao menino. Dia após dia, toda vez que esse menino ia vender frangos e ovos, ela falava de Jesus. Com o tempo, os Eriksons desistiram e foram embora. Então aconteceu uma calamidade. Então aconteceu uma calamidade. Svea, que estava grávida, deu à luz uma menina, mas acabou morrendo 17 dias depois do parto. Então Svea faleceu na cabana dela, 17 dias depois do parto. O marido ficou desolado e também desistiu. Não entendia por que as coisas não tinham dado certo. A menina acabou sendo adotada por um casal de americanos e foi viver nos Estados Unidos. Recebeu o nome de Aggie. Ela cresceu e posteriormente se casou com um jovem pastor. Alguns anos depois, Aggie e seu marido estavam assistindo a um seminário evangelístico em Londres, na Inglaterra, quando foi apresentado um relatório da República do Congo. O presidente da Igreja do Congo falou com entusiasmo sobre a disseminação do evangelho naquela nação. E aí Aggie falou assim, ué, mas é onde meus pais estavam há anos atrás para pregar o evangelho, elas não tiveram nenhuma abertura, eles não tiveram nenhuma abertura para pregar lá. Minha mãe faleceu lá, meu pai ficou desolado, saiu de lá e eu fui adotada, né, mas ela ainda tinha contato. E aí, com muita curiosidade, com muito interesse, ela começou a ouvir esse relatório do presidente da igreja de lá. Resumindo a história, aquele homem era o garotinho
para quem via, a mãe de Eg tinha falado diariamente sobre Jesus. Ele havia aceitado Jesus como seu salvador e tinha convencido o chefe da vila a construir uma escola ali. Primeiro, as crianças aceitaram a Jesus e depois seus pais. Quando Eg ouviu esta história, havia mais de 100.000 cristãos no país do Congo. De uma história humanamente sem frutos nenhum, de uma história humanamente dolorida, onde um casal de escandinavos com um filho de 2 anos vai e pregar no coração da África, eles não têm acesso nenhum à vila. E mesmo com essas dificuldades, a única oportunidade que eles tiveram foi falar de Jesus para esse menino. E esse menino, ele virou o presidente da igreja da República do Congo. E já tinham mais de 100.000 cristãos lá. As dificuldades teremos. Obstáculos, luto, traumas. Mas que nós não percamos a nossa fé em Deus. Que Deus está no controle de tudo. Que Deus nos prometeu a Canaã celestial. Que Deus já fez tudo, dando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nos deu o plano da salvação. A única pessoa que pode impedir a nossa salvação somos nós mesmos. Porque as dificuldades vêm. Qual é a nossa atitude perante as dificuldades, perante os obstáculos futuros, no presentes e também os que aconteceram no passado? Que Deus nos ajude a permanecermos firmes na fé, a desenvolvermos a nossa fé e, junto com a fé, a atitude positiva de amor para a sua igreja, de amor aos membros, de amor à nossa família, de amor a tantos interessados em que nós entramos em contato para pregarmos o Evangelho. Aí sim, nós seremos luzes neste mundo, quando nós não nos importamos quando perdemos 10 reais, quando perdemos 10 segundos, quando nos roubam 10 segundos, quando nos abalam, mas que nós tenhamos a certeza e a confiança nas promessas de Deus. Nós precisamos confiar em Deus constantemente. Com a confiança em Deus, nós sabemos que Deus vai derrubar os gigantes que aparecem na nossa frente. Deus vai derrubar as inimizades que nós tivemos, que nós temos. Deus vai trabalhar a nosso favor. Então, que Deus nos ajude a desenvolver essa fé, a nos concentrarmos, termos atitudes positivas e nos concentrarmos no que Deus já fez por nós e que mais Ele fará. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Em nome de Jesus, amém. Eu posso orar agora ou vai vir a música antes? Amém, amém. Nós vamos orar sim, Renata. Depois das orações, seguirão os momentos das considerações. Eu gostaria de ver uma mãozinha levantada. Quem gostaria de orar, agradecendo a Deus por essa maravilhosa mensagem. Nós vamos ter a oração com a Renata, uma segunda oração com a irmã Naudília, e a terceira oração, se possível, será cantada. Então, vamos orar? Deixa eu cantar hoje. Sim, irmã Naudília, pode ser. Então, mais alguém poderia fazer a oração? A segunda oração? Eu faço, já. Obrigada, irmã Terezinha. Então, pode iniciar a oração, Renata? Oremos. Grandioso Senhor, o Senhor conhece a mim, a cada um de nós tão bem, ó Deus. O Senhor sabe também o que nós seremos quando transformadas através do teu poder, através da tua palavra. E quão nós precisamos do teu poder. Precisamos, ó Deus, da tua ajuda. Porque há problemas, há lembranças, ó Deus, que realmente nos desanimam, realmente nos fazem perder o dia todo, realmente trava a nossa vida.
mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a confiar nas tuas promessas, de que no mundo nós teremos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Que nós estejamos contigo, ó Deus, constantemente ligados na videira. Nos ajude, ó Deus, a estarmos ligados à tua videira, para que nós possamos crescer reverdejantes e frutificar. Só assim, ó Deus, nesse mundo de pecado, nesse mundo de trevas, com as lembranças que nós temos, que nós podemos caminhar segurando a tua mão e seguir em frente, rumo à terra prometida. Que o Senhor Jesus continue nos auxiliando e também, ó Deus, auxilia cada uma de nós, cada um de nós, neste propósito, em lapidar nosso próprio eu, crucificar o nosso próprio eu e fazermos a tua vontade. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Continuando, ó Deus, na tua presença, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez, por mais uma manhã estarmos aqui, Pai, nesta sala, nessa igreja virtual, buscando a tua face. Agradecemos ao Senhor porque cada manhã realmente o Senhor fala aos nossos corações e nós somos muito gratos em ouvir a tua voz, em ouvir orientações, conselhos e advertência, Pai, que nos ajuda durante o dia passarmos na tua presença. Muito obrigada, Pai. Meu Deus, nós como o povo de Israel temos uma promessa maravilhosa. Nós estamos, Pai, peregrinando nesse deserto deste mundo, na certeza, na esperança, Pai, que teremos, que estamos indo em direção a uma terra muito melhor, a uma pátria celestial. E nós rogamos ao Senhor força e poder, Pai, para que nós possamos andarmos aqui na tua presença, não agirmos como o Israel antigo agiu, murmurando, reclamando, Senhor Deus, mas que nós possamos, ó Pai, manter o nosso olhar firme em Ti, na cruz de Cristo, e através, Pai, da Tua palavra, de inúmeras promessas, de inúmeros sinais que nós temos, que o Senhor está conosco, o Senhor está do nosso lado, o Senhor está nos fortalecendo, nos ajudando, que nós possamos cada dia caminharmos, ó Pai, na certeza que o Senhor está conosco, e nós muito em breve estaremos para sempre seguros na nossa pátria celestial. Batiza-nos, ó Deus, com teu Espírito Santo. Quero apresentar diante do Senhor cada lar representado, cada família aqui representada. O Senhor conhece as batalhas, as provações de cada um de nós. O Senhor sabe, Pai, quais são os crisóis que cada um de nós estamos passando. Nos fortalece, nos ajuda, não nos deixe desanimar, Pai, por misericórdia. Quero colocar a tua serva Renata em tuas mãos, que foi neste momento é um vaso precioso, um instrumento nas tuas mãos, quero colocar a vida dela nas tuas mãos. O Senhor sabe quais são as necessidades dela, supre todos de acordo com a tua vontade. Pai querido, dá-nos um dia na tua presença. Nós te pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Naudília, seu microfone está fechado. Agora. Amém. Tudo bem? Sim. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho para dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Amém? 491, além do céu azul. Amém? Amém. Deus seja louvado. Nesse momento, nós vamos às considerações. Quem gostaria de dizer o que o Espírito Santo falou ao seu coração nesta mensagem, nós
Já passamos aqui das 6h12, nós agradecemos a Renata, louvamos a Deus pela vida dela, pela missão, pelo ministério. Heloísa, seja muito bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe. Amém. Deus seja louvado por essa mensagem. Eu estou aqui pensando como Deus repete algumas coisas aqui nessa sala. Ontem, a Maiara, quando ela pregou, ela disse a mesma frase que a Renata disse hoje. Ela falou assim, que nós não devemos olhar para os espinhos, mas que nós devemos olhar para as rosas. Olha como que Deus repete, gente. E que essa sala aqui é incrível, como Deus ele quer enfatizar na nossa mente que nós temos que olhar para as coisas boas. E uma coisa que a Renata disse muito interessante, né, em relação a gente murmurar, a gente olhar para os defeitos de caráter da igreja, ao invés da gente criticar os erros das pessoas, nós devemos chorar pelos pecados dos nossos irmãos, porque foi isso que Moisés fez, foi isso que ela falou aqui para a gente. Moisés, ao invés de ir lá e falar, não, Deus, risca mesmo esse povo aqui, queima esse povo, enterra esse povo, afunda eles no buraco. Não, Moisés disse, né, que ele riscasse o nome dele do livro da vida, se não fosse para ele salvar aquele povo. E lá em Ezequiel 9, verso 4, lá fala como que nós teremos que ser agora nos últimos dias. Nós vamos ter que ser esse tipo de Moisés. E aqui fala o seguinte, e o Senhor lhe disse, vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens, que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Aqui está falando que nós vamos ter que chorar, suspirar, gemer pelos pecados dos nossos irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo num momento na igreja que nós estamos vendo muitas coisas erradas. Mas ao invés de ficarmos criticando os nossos irmãos, nós precisamos de suspirar e de gemer para que o Senhor tenha misericórdia. Lá no livro Testemunhos Seletos, lá faz o seguinte comentário sobre esse versículo. A classe que não se entristecer por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos. Então, nós vamos precisar, de agora em diante, de suspirar e de gemer pelos nossos irmãos. E Ellen White, no Testemunhos Seletos, ela fala que aquele que não suspirar e não gemer pelos defeitos de caráter do seu irmão, ele não vai receber o selo. Então, que nós possamos ter misericórdia, né, do nosso irmão que é fraco na fé, que ainda não teve a luz que você está tendo aqui hoje, né? E quem é o nosso guia? Né? Ellen White fala lá no livro Patriarcas e Profeta, ela fala que Cristo deixou para nós um guia. Aqueles que desejam que seus filhos amem e reverenciem a Deus devem falar de sua bondade, sua majestade e seu poder, conforme se acham revelados em sua palavra e nas obras da criação. Cada capítulo e cada versículo da Bíblia é uma comunicação da parte de Deus aos homens. Devemos ligar esses preceitos como sinais sobre nossas mãos e como testeira entre os nossos olhos, sendo estudada e obedecida. Haveria de guiar o povo de Deus como guiados foram os israelitas pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo à noite. Deus deixou para nós a Bíblia. A Bíblia é a nossa coluna de nuvem e de fogo. Ela é o nosso guia, né? Assim como Deus guiou o povo lá no passado,
com aquela nuvem, né, de coluna. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. É ela que vai nos guiar agora nos últimos dias. E a palavra do Senhor está dizendo que assim como Moisés suspirou e gemeu pelo povo, nós também vamos ter que suspirar e gemer pelos nossos irmãos. E não temos que olhar somente para os espinhos, mas olhar para as rosas. Que Deus abençoe o seu dia, que o seu dia seja o dia de olhar para o seu irmão e suspirar e gemer, chorar pela alma daqueles que precisam de ser alcançados, né? Porque às vezes aonde a gente menos espera, como a Renata contou a história, né? Que uma criança, né? Através de uma criança, hoje mais de 100.000 pessoas existem ali que foram alcançadas, aonde a gente não enxerga uma rosa, um fruto, né? Mas uma semente caiu e quem somos nós para questionarmos os métodos de Deus? Que Deus nos use e que Deus nos capacite. Amém. Amém. Deus seja louvado. É isso mesmo, precisamos chorar e gemer pelos nossos queridos, porque nós queremos viver no céu todos juntos. E se queremos viver assim, como podemos já nos colocar como juízes quando não é a hora? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Mas alguém gostaria de considerar? Alô, posso falar? Sim, bom dia. Bom Pode sim, dia a irmã. todos Seja vocês, bem-vinda. paz do Senhor Jesus. Então, queridos, é o seguinte, quase que não tem nada para a gente falar mais, né? A irmã falou tudo, mas eu deixaria aquela frase: lança seu pão sobre as águas e depois de muitos anos, o que vai acontecer? Muito tempo, ele se germinará, né? Então, eu sou assim, sabe? Eu gosto de falar de Jesus, mas eu não importo que vai para a minha igreja, não. Mas depois de muito tempo a gente vai lá na igreja, está lá a pessoinha lá, aquela pessoa em que a gente falou muitos anos de Jesus para ela. Então, é isso aí. Nós devemos gemer mesmo. Aconteceu-me um caso, há 2 meses atrás, 3, de uma irmã levantar um falso muito grande de mim, sabe? Me deixar eu muito para baixo, me deixou muito triste, eu fiquei muito desanimada. Mas eu chorava demais da conta, eu chorava muito. Não por ela ter falado de mim aquilo, por ela mesma, pela vida dela diante de Deus, como é que ela estava fazendo aquilo comigo. Uma irmã de 30 e tantos anos de amizade, 30 e tantos anos ajudando, em todo o sentido da vida dela. E de repente ela começa a levantar falso de mim. E eu falei, meu Deus, não é possível, eu fiquei doente, sabe? Depois eu pensei bem, meu Deus, como eu não vou ficar doente? Isso é o inimigo que está usando essa senhora. Aí então eu comecei a orar por ela, orar. E eu falei assim, meu Deus, por favor, faça ela reconhecer que eu não sou isso que ela está dizendo. Então, ela pegou e falou assim, meu Deus, me chamou e me pediu perdão, me chorando, me pediu perdão, sem eu falar nada com ela, sabe? Então é isso, irmãos, irmãs. A gente tem que ser como Moisés mesmo, sabe? Moisés se entregou o pescoço, entregou a vida dele pelos irmãos. E a gente tem tentado ser assim também. É um pouco difícil, irmãos, mas a gente tem tentado ser como Moisés foi, sabe? Então, nesse mundo a gente tem que ser assim, né? Então, essas são minhas colocações aí, humildes colocações, mas é isso, eu sou assim. A gente tem que ser como Jesus disse, né? Andai por esse caminho, este é o caminho verdadeiro. Anda aqui porque você vai dar certo, aqui não. Então, eu tenho costume, graças a Deus, de ouvir a voz do Senhor. E Deus tem sido comigo maravilhosamente bem, graças a Deus. E me dá, então, quebrando meu pé ultimamente, 50 dias na cama, e aqui estou, sabe, meditando, sabe, nas coisas. E encontrei essa sala maravilhosa aqui. Agora, graças a Deus, estou muito bem. Estou feliz demais da conta, sabe? É muita, muita gratidão a Deus. E eu costumo sempre dizer,
Não há nada mais poderoso para uma saúde física e espiritual do que o espírito de gratidão. E eu acrescento, perdão, porque essa é a frase da irmã White. Então, sermos gratos, vamos ser gratos a Deus por tudo, pelo nosso alimento, pelas nossas vestes, pelo nosso teto, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos também, que eles nos deixam mais perto de Deus, né? Então, vamos orar para todo mundo. Amém? Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, irmã Naudília. Renata, você gostaria de falar mais alguma coisa? Tem mais alguém que gostaria de considerar? Giane, seja bem-vinda. Deus abençoe. Bom dia a todos, feliz semana. Na verdade, eu não vou fazer uma consideração, eu queria só agradecer a mensageira e dizer para ela que Deus realmente a usou, porque Deus é um Deus pessoal. Essa mensagem, ela serviu e serve, é importante para N pessoas, mas ela foi importante para mim, porque Deus sabe ontem qual foi a minha oração e sabe qual foi a minha oração hoje de manhã. E eu entrei na sala com o pensamento, quem sabe Deus tem uma mensagem para mim hoje. E foi justamente a mensagem que foi importante para mim e que coincidiu, vamos dizer, a palavra coincidiu, justamente com a oração que eu tenho pedido a Deus desde ontem. Eu não costumava fazer esse pedido a Deus da forma como eu fiz ontem, e hoje, quando eu estudei a lição, eu até aqui anotei, e foi justamente o que ela falou, foram os pontos. Mas ontem, quando eu fui para a igreja, houve uma mensagem na igreja, mas Deus, individualmente, ele me deu uma mensagem em um verso, que está em Lamentações 3, verso 29. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então, referente à boca, ao que a gente fala, ao que a gente pensa, como a gente vê as situações, né? Como ela falou, positivo, negativo. E desde aí eu comecei a orar para que Deus fizesse essa obra na minha vida. Não é fácil a gente ter esse pensamento positivo sempre, né? Porque existe a forma como o mundo vê de positividade, mas existe a forma como Deus vê de positividade. E a gente, como está escrito, às vezes a gente veste a aparência de cristão, mas interiormente nós ainda temos muito que ser talhados, né, como pedras. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, e isso muito nos alegra. E eu sei que vai alegrar a irmã eu ter falado isso, porque é muito, muito bom quando a gente vê que Deus está movendo pessoas, que Deus está nos ouvindo, a resposta de Deus, né? Mas é uma luta constante, né? Nós, como foi falado, nós estamos aqui numa oficina, né? Estamos para ser talhados e que possamos permitir que Deus opere em nós, né? Através do seu Santo Espírito. E é essa a minha consideração. Bom dia. Bom dia, Deus seja louvado. Muito obrigada, Jeane. Realmente, o testemunho, ele glorifica a Deus, né? E fortalece os irmãos. E louvado seja Deus por sua vida, minha querida. Mais alguém gostaria? Se não, Renata, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Complementando o que a irmã falou agora, que nossos pensamentos positivos, elas sejam fundamentadas nas promessas de Deus, realmente, né? Tem uma grande diferença nesse pensamento positivo que o mundo prega e os pensamentos positivos que devemos ter em suas promessas. E Deus nos promete muitas coisas e que nós nos firmamos nessas promessas de Deus para a nossa vida. Agradeço a Elo, que fez o convite, conheci Elo, acho que tem 2 semanas, né, Elo? Em meados de julho, ela fez esse convite e, inclusive, ela até falou, vai ser o dia do meu aniversário.
Mas sou muito agradecida por estar aqui conhecendo vocês, mesmo que apenas de voz, né? E como que é bom ver a igreja unida nos templos virtuais, como o Zoom, né, virou recentemente depois da pandemia. Como que Deus torna uma catástrofe que foi a pandemia em algo frutífero, né? Como essas reuniões que fazemos hoje. Então, que Deus seja louvado e que tenhamos, como a irmã bem lembrou, né, esses pensamentos positivos fundamentados nas promessas de Deus. Amém. É verdade, é isso mesmo. E Deus, ele é muito bom e nos dá conforme nós pedimos, né? Pedir e dar-se-vos-á. E louvado seja Deus, mais uma vez por sua vida. Nós vamos encerrar a nossa reunião. Eu gostaria de ver quem pode orar para encerrarmos. E Giane, você se encontra conosco, você pode fazer o louvor final, minha querida? Sim. Louvado seja Deus, sempre de prontidão aí. Quem pode orar? Eu quero agradecer a todos pelas orações, pelos irmãos, por quem constantemente temos orado aqui. Deus, ele tem atuado, ele tem agido de forma miraculosa na vida de cada um de nós, eu creio. Ontem eu fiquei muito feliz, eu recebi um áudio de voz de uma pessoa por quem nós oramos aqui na sala, por quem eu continuo orando. Graças a Deus ela já está em casa. E Deus, ele tem sido muito bom. E que você possa continuar orando em favor dos irmãos, em favor uns dos outros, que você possa ter no seu coração o hábito de orar sempre por alguém, ou por várias pessoas, ou por uma lista, como nós já fizemos a nossa lista, que isso possa virar uma rotina em nosso viver. Muito pode a oração de um justo, e não somos justos por nós mesmos, somos justificados pelos méritos de Cristo Jesus. Elô, você levantou a mãozinha para orar, minha querida? Sim, Ou Juninha. Deus seja louvado. Então, vamos orar e, na sequência, a Jeane fará o louvor final. Grandioso Deus que estás nos céus, hoje é um dia muito especial. É um dia de muita alegria, porque o Senhor está nos concedendo mais um ano de vida. Louvado seja o Senhor por esse presente, por esse que é o dom da vida. Ó Pai amado, eu te louvo e te agradeço por essa sala, por todos os irmãos aqui, por todos os testemunhos. Te agradeço pela vida da Renata, que tão bondosamente aceitou o seu convite. O convite não é da Heloísa, é de Jesus Cristo. E ela aceitou o seu convite e o Espírito Santo a usou profundamente para falar aos nossos corações. Ó Pai querido, como é maravilhoso sentir que o Senhor anda nessa sala. E o Senhor tem respondido às orações da Jeane e as orações de todos nós. O Senhor nos mima tanto, Senhor, que o hino que cantou no início hoje é o meu hino predileto. E o Senhor me presenteou com o meu hino, que eu gosto tanto, que é o seu maravilhoso olhar. É a forma que eu sinto o Senhor olhando para mim a cada dia. Eu vejo o Senhor me olhando e eu te louvo, Senhor, todos os dias quando eu canto esse hino. Eu digo para ti que eu vejo o Senhor me olhando a cada manhã, a cada dia e conduzindo a minha vida. Ó Pai querido, nós queremos, nesse momento, entregar o nosso dia em tuas mãos, para que o Senhor dirija a nossa vida, para que o Senhor conduza agora cada um no seu trabalho, nos seus afazeres domésticos, que o Senhor possa ser com cada um de nós,
tirando de nós os maus pensamentos e colocando em nós, Senhor, um amor profundo pelo nosso semelhante, para que nós possamos orarmos uns pelos outros naquilo que ainda somos fracos, naquilo que precisamos de sermos restaurados. Tira de nós, Senhor, os maus pensamentos, as murmurações, e coloque em nós um desejo profundo de pensarmos como Jesus Cristo pensava, de olhar para as pessoas como Jesus Cristo olhava, que nós possamos ser penetrados por essa bondade, por essa misericórdia. Nós te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje. Fica conosco o restante de todo o dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Parabéns, irmão, para você, viu? Obrigada. Que Deus te abençoe. Jeremias 18, verso 3 a 6, diz assim: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu este vaso, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Um bom dia a todos e até amanhã, no mesmo horário, aqui na Sala da Consagração. Deus abençoe cada um que se faz presente aqui.